Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Clau, aqui do Estante da Clau, e hoje quero conversar com vocês a respeito de mangás, histórias e quadrinhos e alguns filmes e séries que eu assisti. Bora lá? Em primeiro lugar, eu não sou a maior fã de histórias em quadrinhos. Eu tenho uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que eu amo, eu também odeio. Eu amo porque é uma distração, eu gosto de ler, mas no final eu acabo achando que não me restou muita coisa, com honrosas exceções. E uma delas está aqui. Bora começar por Zona Fantasma de Junji Ito. Este pequeno livro é uma compilação de 8 contos, digamos assim, escritos pelo Junji Ito, nascido em 1963 no Japão e que era dentista de formação. A gente não imagina, né, que existem mentes criativas por trás de profissões mais caretas, como psicóloga, como dentista, como médico, enfim, pois existe vida atrás desses óculos e atrás dos óculos de Junji Ito. Segundo eu apurei, o Junji Ito era muito fã de H.P. Lovecraft, que é um mestre do terror também, e ele escreveu livros de terror e que unem o grotesco, às vezes até um pouquinho nojentinho, com o medo, com narrativas que não são muito comuns para o leitor ocidental, digamos assim. Muitas vezes ele faz alguns contos que não têm o fim que o ocidental acha que deveria ter. Ele explora muito as expressões faciais dos personagens. Olha isso. Opa! Olha, ai meu Deus, isso. Ele usa às vezes coisas do cotidiano para criar o clima de horror. Então, por exemplo, tem um conto que um elemento banal se torna muito importante, que é uma poeira aparecendo dentro de casa. O que eu achei? Eu gostei muito de ler, de ter esse primeiro contato com Junji Ito, embora eu tivesse que dar uma repassada nesses contos para poder falar para vocês. Porque eu li rapidamente no início do mês e tô gravando mais pro final do mês de abril, para poder começar a botar em maio os vídeos de reinício do canal. Então eu tive que relembrar. Temos, então, 8 contos, como eu te falei, né? O primeiro é A Descida das Carpideiras. O que temos na Descida das Carpideiras? Mulheres que são aquelas pessoas que choravam nos enterros contratadas pelos parentes do morto. Essas mulheres parece que vêm do céu, enfim, nesse conto, e há uma hierarquia. Quanto mais tu chora, mais tu ascende na hierarquia das carpideiras. Entendo que aqui existe uma crítica à indústria do luto, que era muito comum no Japão e aqui no Brasil também foi. Em determinado momento existiam as carpideiras que iam nos enterros. Depois nós tivemos Madonna, que é uma escola, eu entendo, de um orfanato, onde existem muitas meninas que são exploradas pelo medo. Existe uma figura de uma santa que chora e o conto explora a histeria coletiva, o medo do sobrenatural, etc. O outro conto chama Corrente de Espíritos em Aokigahara, que trata de pessoas que vão para uma floresta no Japão para atentar contra a sua própria vida. E na floresta para a qual eles se dirigem, eles ouvem um barulho e parece que tem, de repente, uma corrente de espíritos passando e eles começam a se jogar nessa corrente de espíritos e surfar nesta onda. Não quero dar spoiler sobre o que é essa onda, por que acontece essa onda, mas trata desse problemaço que é a pessoa querer tirar a sua própria vida. É uma reflexão bastante pesada sobre a morte. Depois nós temos Autoscanejar, que eu acho que é o conto que eu mais gostei, e que fala sobre um
um homem que tem pesadelos, que está matando pessoas. E ele acorda desses sonhos, parece que são realidade, parece que ele matou realmente, mas ele não tem lembrança. Enfim, gente, tem outros que eu não vou contar aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas dá para passar boas horas lendo Junji Ito. Gostei bastante. Aqui nós temos Family Tree, de Jeff Lemire, que é um quadrinista canadense contemporâneo, ganhador e nomeado para muitos prêmios Eisner Awards. E esse Eisner é como que o Oscar dos quadrinhos. Pelo que eu pesquisei, porque eu sou uma quase leiga no assunto, ele fala muito sobre pessoas com falhas, pessoas como realmente elas são humanas e não heróis com superpoderes. As narrativas são muito centradas em relações familiares, em perdas, isolamento, etc, etc. Esse aqui é o volume 1. Vou mostrar para vocês como é que é o traçado dele, considerado mais minimalista. Isso é minimalista? Não sei, gente, muito bem definir. Do que trata Family Tree? De uma família de mãe, filha e filho que se veem numa fuga enlouquecida, porque a menina começa como que criar galhos em seu corpo. Ela começa a virar uma árvore. Como assim, Bial? Temos que acompanhar a leitura da HQ para ver o volume 2, mas é isso. Ela começa a virar uma árvore e então ela se torna um objeto de observação e de curiosidade e de perseguição. Essa mãe sai desabalada da carreira para salvar essa filha da perseguição de um grupo e quem a ajuda é o avô, pai do pai, que supostamente abandonou essa menina, essa família, em algum momento da vida. É uma HQ que eu gostei bastante também, que me deixou bastante curiosa. Eu já comprei, como eu falei, eu acho o volume 2. Então, em breve, leremos e contarei mais para vocês. A última e que mais eu gostei foi a obsolescência programada dos nossos sentimentos. É difícil de dizer. De Zidrow, não sei como é que se diz, mas, na verdade, é um pseudônimo de Benoît Druzy, que é um cartunista belga, que começou sua carreira como professor de francês, nascido em 1962. Quando ele se tornou quadrinista, não sei se é assim que se diz, ele começou a escrever para crianças, só depois se tornou um escritor para adultos, e é belíssima essa HQ. Belíssima temática e é de uma sensibilidade ímpar. Creio que foi a que eu mais gostei, porque me diz respeito muito particularmente, já que estamos falando de obsolescência, que vem de obsoleto, aquele que está fora de moda, que é descartável. E eu, como uma mulher de 56 anos, fazendo vídeos no YouTube, volta e meia eu me pergunto se existe espaço para mim nas redes. Então, eu gostei muito de ler sobre a obsolescência e o que trata? Trata sobre o amor de duas pessoas que se conhecem na casa dos 50 e muitos, quase 60. Este senhor aqui está com 59 anos e está se aposentando forçosamente porque a empresa resolveu demiti-lo, já que há uma crise e quem é o primeiro a ser mandado embora? O velho, já que supostamente produz menos que o mais novo. E ele se sentia em plena forma física e mental e queria muito continuar trabalhando. Notem que ele tem 59 anos, eu tenho 56. E ele foi aposentado forçosamente. Ela, por sua vez, chamada de Mediterrânea, ela é uma mulher que por 9 meses cuidou de uma mãe moribunda, com todo amor, todo carinho. E quando essa mãe se foi,
ela perdeu um pouco o sentido da vida, ela teve que se redescobrir, já que tinha passado muito tempo com a mãe no hospital. É belíssima esta HQ. O final é muito surpreendente, bonito, é poético, aparece o casal se amando loucamente. É muito bonita. E há questões, né, que as pessoas se perguntam quando chegam nessa idade mais velha como eu, se o seu corpo é suficientemente bonito para ser exposto ao olhar do outro, do seu companheiro, e se vão ter vigor para ter um novo amor. Na verdade, gente, eu sou casada há 25, 26 anos, então não é que se aplique à minha realidade estar recomeçando, mas em parte sim, porque é uma mulher de 50 e tantos anos de idade. É muito bonito, só quero dizer isso para vocês. Quem não leu, leia. Se você não tem idade para pensar sobre isso, certamente sua mãe tem, seu pai tem. Então, leia o que eles sentem. Leia o que se passa na cabeça deles. Seja empático com sua família, com seus pais. Muito legal. Agora vamos falar de filmes e séries. Primeiro, eu assisti Lobos, que foi lançado agora, em 2024, com o George Clooney e com o Brad Pitt. Direção de John Watts, que é diretor também dos filmes do Spider-Man, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Homem-Aranha Longe de Casa e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O que acontece nesse filme? Ele é considerado uma comédia de ação. O Clooney é um, digamos assim, solucionador de problemas. O que quer dizer isso? Morreu alguém de forma que não devia ter morrido, de morte matada. Ele vai lá e livra o assassino, limpa o ambiente e não deixa provas para que a polícia chegue. Pois então o nosso herói, George Clooney, é chamado para limpar a cena de um crime. Só que chega lá e se encontra com outro limpador, que é o Brad Pitt, que foi chamado por outra pessoa, que era a dona do hotel onde aconteceu o crime. Então, George Clooney é chamado pela suposta assassina e Brad Pitt é chamado pela dona do hotel. Ocorre que eles são contraventores e nesse tipo de business não se pode ter ninguém trabalhando com a gente, porque como eu vou deixar que alguém saiba que eu encobri crimes? Eu sou uma criminosa também. Nesse filme eles são obrigados a trabalhar juntos. E eu gostei bastante do filme. Não é um filme que eu dou nota 10, mas eu gostei muito. Tem uma cena que eu achei hilária, mas que talvez só eu tenha achado. E que diz respeito a pessoas da minha idade que têm dores aqui, que estão sempre com dores no corpo. E se a gente não tem dor, é porque a gente tá morto. Tem uma cena que eles oferecem um pro outro remédio pra dor, porque estão velhos e estão fora de forma, né? Eu achei bastante legal, passei horas bem boas assistindo. Eu assisti também Finch, com o Tom Hanks, um filme de 2021, que foi dirigido por Miguel Sapochnik, acho que é assim que se diz o nome dele, que é um diretor de cinema de origem argentina, mas considerado britânico, acho que mora desde muito cedo na Inglaterra, e que é mais conhecido, eu acho, por ter dirigido Game of Thrones. Só isso que ele dirigiu, gente. Imagina o poder do cara. Ele é bom. E o que tem esse Finch? É um mundo pós-apocalíptico, um mundo em que não existem mais pessoas vivendo quase. Aquelas que restaram
oferecem perigo umas às outras, porque está acabando a comida. O que tem, tem, e quando acabar, acabou, né, gente? Não sabemos porque o mundo está naquele estado que se encontra, mas é tudo com muita areia, com muito vento e com uma radiação muito grande. Não tem mais camada de ozônio, então as pessoas que vivem têm que viver escondidas, não podem sair no sol e sim só à noite, enfim. Só que, na verdade, a gente descobre isso pelo único personagem humano que a gente vai acompanhar, que é o personagem de Tom Hanks. Tom Hanks é o solitário que está andando pelo mundo, então, em busca de comida. Ele anda pelas cidades, todo protegido com um traje, digamos assim, como que de astronautas, porque ele não pode ter contato com o sol, então de dia ele anda com aquilo. Ele mora num ambiente muito tecnológico, é alguém da tecnologia, que mexe com tecnologia, então ele cria as suas próprias ferramentas. E mora com ele um cachorrinho que sobrou dessa questão apocalíptica. Então, é o grande companheiro dele, é o cachorrinho. E mora com ele vou chamar de cachorrinho robô, um robozinho que ele cria. O sentido do filme é que ele vai criar também um robô humanoide que pode pensar e que ele cria para que possa cuidar do cachorrinho o dia que ele se for. Ele quer que esse robô aprenda coisas para cuidar do cachorro, porque o cachorro é como se fosse da família desse personagem. E a gente vê esse robô aprendendo a amar, se eu posso dizer assim. Eu gostei, passei boas horas, mas também ainda não é o filme que eu vou dizer, nossa, esse foi muito bom. Ele é bom, mas não é aquele que eu mais amei. Eu assisti Sinners, ou Pecadores, Michael B. Jordan interpretando os gêmeos, e direção de Ryan Coogler, que é o diretor de Pantera Negra, de Space Jam e outros. De longe foi o que eu menos gostei, embora tenha gostado muito de algumas coisas. Para mim, a história um pouco absurda, embora eu estivesse gostando muito do início e gostei muito do fim, mas como se fossem filmes em separado. É um filme bem recente, que tem uma aceitação bem importante do público. Tem atores incríveis. Eu me apaixonei pelos atores. E o filme começa com dois irmãos gêmeos interpretados pelo mesmo Michael B. Jordan, que são como que gangsters lá na década de 30, voltando para a sua cidade natal para abrir um clube que apenas pessoas pretas irão frequentar. Entendam que é um ambiente sufocante, porque apesar de haver abolição da escravatura, etc, etc, a gente sabe do racismo que existia nos Estados Unidos e existe até hoje, como em outras partes do mundo. Melhoramos um pouco? Melhoramos. Fica a questão de, será que melhoramos muito? Não sei. Temos muito o que aprender e melhorar ainda. Mas imaginem, nesse momento, essa temática, essa pauta racista, Ku Klux Klan. Então começa o filme com esses dois rapazes voltando para sua cidade natal, uma tensão, eles alugando um prédio que sabiam
que era de um membro da comunidade Ku Klux Klan, e dizendo para ele: tu não volta aqui com teu grupo porque vocês vão se ver mal. Esses caras querem abrir esse clube, chamam o primo, que é uma pessoa mais pura, muito jovem, saído de uma família cujo pai é pastor e que ama o pai o ama, mas ele não tem pecados. Aí tá, não tem pecados entre aspas. Os pecadores são os primos que estão abrindo o clube. Esse menino vai conviver com esses primos e vai conhecer a vida. Ele toca música. Em algum momento a gente vai entender que o pai não aprova que ele toque violão, whatever, guitarra, o instrumento, né, musical dele. Até aí eu tava achando maravilhoso, achando que ia ser um filme de gangsters, de Ku Klux Klan, que ia falar sobre racismo, etc, etc. Corta para uma outra parte em que essas pessoas são tentadas por um vampiro que está tomando conta da cidade e que está transformando seus moradores em vampiros também, para terem a vida eterna e talvez se vingarem dos brancos que os massacram. Achei que não tinha nada a ver a história dos gangsters com a história dos vampiros. Embora tenha gostado das duas partes, entendam? Imagino que a história dos vampiros seja uma grande metáfora, sim, para a questão do racismo. Os brancos vampirizando as pessoas pretas e tirando o sangue dessas pessoas pretas que têm que trabalhar para ganhar uma merreca e são segregadas e tem que ter os seus próprios clubes porque não podem se misturar. Enfim, eu entendi por esse lado. E foi bom o filme, entendam isso, não é que foi ruim, as pessoas estão aprovando muito. No meu ponto de vista, eu preferia ter visto ou um filme de vampiros ou um filme de gangsters, falando de racismo. Enfim, funcionou para o público. Achei a fotografia belíssima, os atores impecáveis. Vou te dizer mais, nem foi o personagem do Michael B. Jordan, os dois personagens, que eu gostei mais. Eu gostei muito do personagem do primo, que é mais puro. O personagem chama Sammy Moore e o ator é o Miles Caron. Não sei dizer este nome. Mas quem me tirou os trocos foi uma atriz que era par romântico com um dos gêmeos, que fez a Annie e que chama a atriz Kumi Mosako. Que mulher é essa, gente? Pra mim, Oscar o ano que vem, hein? Amei esta mulher, tá? Pra mim é a nova Viola Davis. Amei, amei. Ela é uma atriz nascida na Nigéria. Linda a mais não poder. Eu fiquei gamada nela. E ela fez o Loki, que eu ainda não assisti. E tem outros filmes que ela fez, enfim. Resumo da ópera. Pecadores, porque esses dois irmãos são gangsters e introduzem o mundo pecaminoso pro primo mais jovem, mas também tem esses vampiros que trazem essa questão de atentar contra a vida do outro e sugar o sangue, também são pecadores. Por fim, eu assisti Silo, a série, e disparado foi o que eu mais gostei de assistir nesse mês. Eu amei a série, tem 2 temporadas, parece que foi já renovada para mais 2. A atriz principal da série é a Rebecca Ferguson, que é de Missão Impossível, que muito hypada esse momento, porque estão dizendo que ela não morreu no filme Missão Impossível, um deles lá, porque no filme parece ela morrendo, mas acham que ela voltará
na segunda parte do último filme Missão Impossível, que tá para ser lançado esse ano, eu acho. E a Rebecca faz a Juliette Nichols, ou Juliette Nichols, nessa série que retrata também um mundo pós-apocalíptico, em que supostamente sobraram 10 mil pessoas no mundo vivendo em um silo. Sabe silo de cereais, de grãos? Esse silo tem 150 andares, vivem 10 mil pessoas dentro do silo, que é um lugar hermeticamente fechado, e lá eles têm todas as condições de viver. Eles têm criação de gado, eles têm agricultura, enfim. Eles têm uma sociedade estratificada, tem os mais ricos, supostamente, os mais pobres. Os mais pobres cuidam do funcionamento da estrutura como um todo, então cuidam do gerador daquele ambiente. Os mais ricos têm posições de governo, uma sociedade como outra qualquer dentro desse silo. E a nossa Juliette, vou ter que dar spoiler um pouquinho, mas talvez não muito, ela começa a investigar a morte de seu namorado, porque ela supõe que foi assassinato e não suicídio, como estão dizendo. Porque ele havia descoberto alguma coisa nesse silo. Para voltar um pouquinho, quando começa o silo, nós temos a história de um casal. Ele é o xerife do silo e ela é alguém que mora lá no silo, eles são casados. E ela pede para sair do silo. E quando tu pede para sair, mesmo que tu te arrependa, tu pediu, tu falou alto, então tu tem que sair. Só que se sair do silo é a morte, porque é um mundo pós-apocalíptico. Lá fora tem algum tipo de veneno, algum tipo de coisa que aconteceu, que dentro do silo eles não sabem o que é. Porque o que conta a história? Eles estão lá, morando há muitos anos, gerações muito anteriores foram morar no silo. Aquelas gerações não sabem o porquê, porque foram destruídos todos os livros e materiais que diziam respeito a essa época. Você sabe que um dia eles poderão sair do silo, mas que não é aquele momento. Só que essa mulher pede para sair do silo. E eles pedem que, se tu sair, tu limpa as janelas pra gente. Tu não é obrigada. Mas se tu limpar, o pessoal aqui dentro tem uma visão melhor de fora, pra gente poder ficar controlando quando a coisa vai melhorar e quando a coisa for favorável pra gente sair. Essa mulher que vai sair fala pro marido: se eu for limpar a janela, é porque a coisa tá diferente do que nos contam. É que tá favorável, a gente pode sair. E ela limpa a janela, gente. Começa por aí a série. Ok, passa 2, 3 anos, corta pra Juliette. E a Juliette, desconfiada que o seu namorado foi assassinado, ela é obrigada a pedir para sair, ela não pediu, e ela tá na rua. E a gente vai acompanhar na série a vida da Juliette fora do silo, o que vai acontecer com ela fora do silo, e a vida dentro do silo. As intrigas que acontecem dentro do silo, as revoluções e o que Juliette faz na rua para sobreviver. Muito legal! Eu amei, com 200 estrelinhas. Acho que é isso, gente boa. Muito obrigada, gente. Deixem aqui embaixo os seus comentários. Me digam se leram alguma dessas HQs, se indicam alguma outra e se viram algum desses filmes, tá bem? Te vejo no próximo vídeo. Beijos, me liga.